Olá, tudo bem com você? Hoje é a nossa primeira lição desta semana. A chegada dos hebreus ao Monte Sinai. Depois de 3 dias de caminhada pelo deserto. Bem, não se esqueça de ao final se inscrever, comentar e deixar o seu like. Então vamos para a nossa lição de domingo no Monte Sinai. Leia Êxodo 19, 1-8. O que Deus prometeu aos israelitas no pé do Monte Sinai. Bem, a chegada dos hebreus ao Monte Sinai é o sentido de tudo aquilo que acontece previamente à entrega da lei e o contexto de receberem de Deus as indicações e as palavras do Decálogo. Quando a gente observa a questão da chegada ao Sinai, o texto base para a primeira das lições da semana é Êxodo capítulo 19, versos de 1-8, passando inclusive pelo verso principal, que é o verso para memorizar da semana. Então, destacando 3 elementos principais na fase inicial e um último fechamento para tudo isso. Quando a gente observa esse primeiro elemento, essa primeira estrutura que aparece nessa referência, e a iniciativa de Deus. Deus se antecipa e liberta o seu povo, apoiando o caminho de volta para o lar prometido, que é a terra de Canaã. Entendendo esse conjunto de que o Sinai representa, há um destaque no capítulo 19 que vale a pena lembrar. O texto diz assim, ali nos versos de 1-8, num recorte desse texto, disse o Senhor a Moisés: agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal, uma nação santa, o povo peculiar de Deus, ou sacerdócio e reino para Deus. E essa adoração no Monte Sinai representa um sinal de vinculação entre Deus e seu povo, entre seu povo e Deus. Essa mesma referência reaparece no contexto apocalíptico. Se a gente vai até Apocalipse 21, verso 3, o desfecho da história do plano de redenção, essa mesma informação aparece. Eles serão meu povo. E se a gente olha a descrição da cidade santa, lá no final do livro de Apocalipse, Deus habitará no meio de seu povo, entre eles, e conviverá com eles por toda a eternidade. Amém. Já em Jeremias 31, 33, a gente encontra também a mesma referência da aliança de Deus com o seu povo, a partir de um movimento de que a aliança está escrita no coração. Está impressa no coração do seu povo, ou seja, Deus traz Israel para perto de si, traz Israel para si mesmo, dentro do contexto da promessa da terra prometida. E a verdadeira terra prometida é, de fato, a presença de Deus. Era assim com Israel. E é exatamente assim que Apocalipse descreve essa questão. Mas é importante destacar que a aliança do Sinai, os israelitas falharam. Está em Jeremias 31, dos versos 31-34. Deus entra com nova aliança. Por quê? Os israelitas falharam em cumprir os requisitos de Deus, porque buscaram a justiça por meio de seus próprios esforços, que são inúteis. O Senhor reconhece essa tendência inerente ao homem e lhe prometeu uma nova aliança. E por meio dessa aliança, o homem se torna santo pela fé no Redentor e Santificador. Gálatas 3, Hebreus 8, 8-10. Também tem Ezequiel 16:60. Deus desejava que os retornados experimentassem a realidade da nova aliança, de
todo o coração e com toda a sua alma. Essa é a mesma informação que a gente vê no fechamento da história do plano de redenção. Deus habitando no centro daquilo que é objeto de atenção principal da nova terra, a cidade santa. E ao redor da cidade santa, por toda a terra, habitam os seus filhos. Que aplicação a gente tem para esse contexto da lição? O primeiro deles é que o Senhor chama, faz o convite, Ele insiste com o seu povo. E o nosso destino está vinculado à resposta que a gente dá para isso. O segundo elemento é: Deus quer, Deus deseja, Deus anseia que a nossa resposta a essa questão e a esse convite seja a obediência e o amor. E de alguma maneira, Ele espera que a nossa estrutura de comunhão desenvolva aquilo que Ele antevê de seu povo. E por isso, Ele já chama a partir do convite o seu povo como sendo tesouro peculiar, tesouro pessoal. Tudo isso se fecha com uma promessa: Deus sempre dá o primeiro passo. A resposta é nossa. A forma como a gente reage, isso depende de nós. Bem, não perca a segunda lição, preparando-se para a entrega da lei. Aproveite esse momento para se inscrever, comentar e deixar o seu like. Que o Senhor vos abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.